recebendo o professor Júlio César Beligieri. O professor Júlio César Beligieri, uma figura extremamente conhecida em Jaboticabal, uma vida acadêmica rica, já iniciou sua carreira aos 26 anos, depois ele me corrija se eu estiver errado, e agora com 44 anos já está informando os filhos dos seus alunos. Então ele tem uma carreira bastante interessante. Ele que é graduado pela Unesp de Araraquara em Economia, pós-graduado, fez o mestrado dele em Economia também pela Unesp de Araraquara, e o seu doutorado, fiquei sabendo hoje, eu imaginava que fosse em Economia, foi em Geografia. Mas também, depois ele vai explicar um pouquinho por que ele optou pela Geografia. Tem razão aí, está interligado com a Economia. Ele é professor da Faculdade de São Luís de Jaboticabal e coordenador do curso de Contábeis da FAFIB de Bebedouro. Júlio, prazer recebê-lo. Obrigado pela sua presença, sua disposição em estar conosco aqui, né? Prazer é meu, André, vir aqui falar com vocês sobre assuntos importantes, né? E estou à disposição para te bater um papo aí, né? Sobre economia, né? Sobre Brasil, né? Nós vamos falar. É sempre uma satisfação estar aqui com você conversando. Ô Júlio, você fez a graduação em Economia, depois você fez o mestrado em Economia, e por que você foi para a Geografia? Só uma curiosidade. Então, pois é, né? Eu sempre gostei, assim, da questão espacial, né, da economia, né? Porque pouca gente sabe, assim, muita gente não consegue entender, né, que há uma ligação muito forte entre a geografia e a economia, né? Eu estudei no meu mestrado, por exemplo, por que Jaboticabal se concentrou numa indústria de cerâmica forte, né, de filtros de barro. Isso é economia e também é geografia, de certa forma, né? E no doutorado, eu quis estudar desenvolvimento de cidades, né? O que leva as cidades a se desenvolverem, né, a prosperarem, né? Isso é um tema também da geografia, né? E um grande professor, né, da Unesp, o Gilberto, né, de Souza, ele me convidou, né, me incentivou a prestar a prova para o doutorado em geografia na Unesp de Rio Claro, né? Foi na Unesp de Rio Claro, não foi de Araraquara? Foi em Rio Claro que tem geografia, né? Tá. Então, na verdade, o professor Gilberto que foi o meu incentivador, o meu mentor para que eu entrasse no doutorado em geografia, né? E eu fiquei apaixonado pela área, né, pelo assunto, né? E o que eu estudei, na verdade, que foi desenvolvimento municipal, é um assunto das duas áreas, né? Da geografia e da economia também, né? E você pretende fazer pós-doc ou ainda está... Pretendo, mas ainda por enquanto ainda não, né? Você tem 3 filhos, estão em fase de crescimento. Vamos descansar um pouco, né? Não é? Vamos trabalhar. Não é fácil. Você conciliar a figura de pai, professor, e estudar, fazer mestrado, doutorado é puxado, né? É muito puxado, é muito cansativo, é uma dedicação muito grande, né? Não é a pauta do nosso bate-papo, mas você falou da ligação da geografia com a economia, no caso desse grande centro nacional da cerâmica, que Jaboticabal, né? Isso, quando você falou da geografia, porque a matéria-prima, a região proporciona matéria-prima para isso também, né? Exatamente. E isso facilita a logística em termos de custo e tudo mais para você poder produzir, né? Um dos fatores que levou a Jaboticabal a ser um grande centro produtor de cerâmica, de filtro de barro ou filtro de água, foi justamente a localização da matéria-prima, que é a argila, né, em boa qualidade, de boa qualidade. Porque tem algumas jazidas de argila que elas não refrescam a água. E a argila que tem nessa região é uma argila propícia para esse tipo de negócio, para esse tipo de empresa de cerâmica, que torna a água fresca. Então é uma coisa muito particular, né, de Jaboticabal, né? Mas é uma matéria-prima também finita, né, Júlio? É finita. Como o petróleo, né? A busca do combustível alternativo no mundo, a exemplo da cerâmica, né? Você tem que buscar outras alternativas renováveis porque o petróleo também é finito. Né? Então, por isso que é interessante extrair de modo sustentável, né? De modo responsável e sustentável, né? Exatamente. Ô Júlio, nós vamos dividir em 3 blocos o nosso bate-papo. Nós vamos falar um pouquinho sobre desemprego, né? Que eu acho que é um assunto que interessa a todo mundo. Nós vamos falar também sobre inflação e nós vamos fazer um paralelo aí entre a Selic, todo mundo ouve falar na televisão, os brasileiros, enfim, mas a gente não sabe bem ao certo por que uma Selic de 6,75 ao ano nos faz, está 6,75, né, hoje. Isso. Por que nós temos que pagar um cartão de crédito, um cheque especial com números assim, eu não diria nem maiores, assim, assustadoramente maiores. A gente vai repercutir. Mas nesse primeiro bloco,
Vamos falar um pouquinho de desemprego, eu acho que é um assunto que aquece bem esse nosso bate-papo. Hoje nós estamos aí com uma taxa de desemprego de 12 milhões e 700 mil desempregados, mais ou menos isso, né? Isso. E, inclusive, saiu a semana passada o CAGED dizendo que nós tivemos no último mês uma geração de 70, 80 mil novos empregos. O que é o CAGED? É uma central no Brasil que avalia quantas pessoas foram empregadas, registradas com carteira assinada, e quantas ficaram desempregadas. E nós tivemos um saldo, entre aspas, positivo de 70, 80 mil mais ou menos, né? Quer dizer, contratou mais do que demitiu. Só que, por outro lado, veio o IBGE e fala que subiu para 12 milhões e 700 mil o número de desempregados. Eu queria que você repercutisse um pouquinho desse parece um paradoxo, uma coisa contraditória, mas não é, né? Um trabalha com a expectativa, quer dizer, porque na verdade nós temos aí 20 e tantos, acho que 26 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, ou estão na informalidade, ou coisa do tipo, né? Mas às vezes quando vai aparecendo oportunidade, muitas dessas pessoas migram e aí dizem para o IBGE, eu estou disponível, quero trabalhar. Exatamente. Então não é que aumentou o desemprego, aumentou o número de pessoas que estão dizendo que quer trabalhar. Exatamente, André. Eu acho que o emprego, né, o nível de emprego é uma variável muito importante na economia, né? Talvez a mais importante de todas, né? Mais do que a inflação, mais do que o PIB, né? Mais do que juros, porque o emprego na verdade reflete, né, ele representa as pessoas trabalhando e vivendo a vida, né? Tendo renda para comprar as coisas, enfim, né? Então o desemprego é a variável mais importante da economia, né, que deve se levar a sério, né, a taxa de desemprego, né? E engraçado, nós tínhamos uma taxa de desemprego perto de 4%, 3,5% há uns anos atrás, e agora está em 12%, né? Quer dizer, como que explica isso, né? Atitudes erradas, gestões erradas de economia nos últimos anos, né? Isso levou a essa crise grande aí, né? Ô Júlio, eu sei que você é uma pessoa extremamente apartidária, né? Quando você fala uma sucessão de erros, nós podemos concentrar esses erros mais no governo Dilma? Então, André, assim... Ou o PT, de uma maneira geral, ele foi tomando medidas equivocadas que gerou... Então, na minha opinião, assim, de modo bem rápido e simplificado, o governo Lula, ele teve, entre aspas, sorte, né, porque havia um preço alto de commodities internacionais, o Brasil exportava bastante, fazia renda no exterior, havia tido um arcabouço de reformas anteriores a ele, né, moeda estável, né, o déficit menor, então ele teve a oportunidade para fazer o país crescer, né, e fez como ninguém, né? Os anos Lula foram anos de crescimento econômico forte. Chegou a ter 7% de, acho que foi 2009. 7,5%. 7,5%. 2010, foi o último ano do governo Lula, 7,5% de crescimento do PIB, que é um crescimento de China, né? Exatamente, a média China, né? Só que já havia indícios de que haveria problemas no futuro em função da discrepância entre o que o governo arrecadava e o que ele gastava. Quer dizer, estava se gastando muito com despesas correntes, né, com obras, com o próprio PAC, né, com programas sociais que têm o seu mérito, mas a curva do gasto crescia muito e a curva da receita não crescia muito, né? Então, o governo Dilma, o Dilma 1 no caso, né, que foi 2011. Os 4 primeiros anos, primeiro mandato. Ela era para ter assumido e ter feito uma espécie de... Eu sempre faço essa analogia, né? Colocado o pé no freio da economia. Ela não colocou o pé no freio, ela colocou o pé no acelerador da economia. E para justificar a liderança dela, enfim, ela colocou o pé no acelerador e o país continuou crescendo. Só que continuou crescendo e gerando desequilíbrios. A inflação começando a aumentar, né? O déficit começando a aparecer. Ela fez aí algumas medidas erradas, né? Ela forçou uma queda de juros quando não era para forçar a queda de juros, né? Enfim, que potencializou o crescimento da inflação. Exatamente. Então chegou no final do mandato Dilma, ela foi reeleita com base na ideia de que estava tudo bem e não estava. E aí o mandato dela, o Dilma 2, foi um fiasco. Tanto é que ela sofreu impeachment por razões, na meu ver, econômicas. O impeachment da Dilma, na minha opinião, assim como o do Collor foi lá no 92, a causa do impeachment não foi a política, ela foi a economia. Mas se ela tivesse um trânsito como o Lula
tinha, o Temer tem, e que nos causa pânico, né? O preço que se paga por esse trânsito político, de dialogar melhor com o Congresso, talvez não teria caído, né? Porque se a gente pegar a Dilma, eu digo não a razão você está correta. Ela não teria caído. É um fracasso econômico mesmo. Se o país estivesse crescendo, ela podia fazer o que ela quisesse, ela não super Igual o Collor. O Collor caiu porque, entre vários motivos, porque ele confiscou as poupanças. Não tinha anos mais impopular, né? Então acabou. Né? Ô Júlio, de forma macro, o que você está dizendo tem um pouco a ver com o que aconteceu no Rio, porque o Rio, que sempre foi um estado muito dependente do petróleo, e você me fez lembrar de um ponto. Alguns anos atrás, o petróleo chegou ao barril a 110, 115 dólares o barril. E hoje, eu não sei como é que está a cotação hoje, mas... Perto de 50, acho que mas está entre 40 e 50. Talvez nem isso. Quer dizer, e daí a máquina pública crescendo, né, porque nas 3 esferas de governo é isso que eles fazem, né? Contrata gente, abre concurso. É aquela medida meio politiqueira, né? Porque aí o governador, o prefeito, ele vai falar, olha, eu fiz as obras do meu governo. Quer dizer, não interessa o que vai acontecer depois. Que é o nosso grande erro, né? O grande erro do brasileiro, de modo geral, é esse. E o governo Dilma, só para poder encerrar o raciocínio, né? Tomou esse erro, né? Então, quer dizer, eu não diria que é o PT, né? O PT de modo geral. Foi a gestão econômica do governo Dilma, essencialmente. Né? Que apostou, eu não vou nem dizer que foi maldade dela, que ela é corrupta, que não quero entrar nesse mérito, né? Mas que foi incompetência, foi. E você vê luz, no mínimo. Para quem está desempregado, você vê luz de retomada do emprego? Então, André, voltando agora à questão do emprego, né? Nós tivemos 2 anos de recessão forte, né? 2015, 2016, uma queda de quase 4% do PIB, uma tragédia, né? E o 2017, o IBGE anunciou agora, nos últimos dias, que cresceu 1%, né? É uma lástima, mas comparando com o nosso contexto, até que foi bom, né? Então, prevendo agora um crescimento de 3% em 2018, né? E o emprego, André, ele é muito vinculado ao PIB. Há uma correlação muito forte do nível de emprego com o PIB. Então, se o PIB cresce, se o PIB volta a crescer, automaticamente, embora demore mais, o emprego vai voltar a crescer. Eu não estou dizendo que a gente vai recuperar em 1 ou 2 anos como era antes, né? Mas aos poucos, a economia vai se animando com isso. E aí vai abrir contratação. O consumo volta e principalmente o investimento volta. Né? O motor da economia não é nem o consumo, é o investimento. É aquilo que os empresários decidem, olha, eu vou agora colocar a mão no bolso, ou vou fazer um empréstimo para comprar uma máquina, né? Ou enfim, né? E aí, agora que o empresário investe, isso faz a economia girar, né? Dali em diante. E os empresários estão começando agora a confiar um pouco mais na economia. Né? Embora seja um ano de eleição esse, e que ainda incerto. É um ano de indefinições. Ainda é um ano incerto. O próprio empresário, ele pauta muitas vezes suas decisões de criar um negócio, ampliar um negócio, reformular um negócio, gerar emprego, quando ele tem um retrato mais ou menos da política. E ainda não dá para ter esse retrato. A gente não tem, porque está muito incerto, André. A gente não sabe o rumo do país em 2019. Se vai ser um rumo mais para a direita, mais para a esquerda. Né? E essa polarização te assusta um pouquinho? Assusta, porque tudo que é radical é complicado. Né? Então nós temos um nome aí que está forte nas pesquisas da direita, um nome que não me agrada nem um pouco, em nenhum aspecto. A mim também não. A direita. Que é o salvador da pátria, né? Que é o Bolsonaro. Pode falar nome, pode. E o nome que me assusta. E o nome à esquerda, que é o próprio Lula, que eu não creio que ele vai ser candidato, talvez ele nem consiga, mas se ele for, e se ele for eleito, ele vai ter que mostrar a que ele veio. E isso pode significar o quê? Um novo retrocesso, quer dizer, novos gastos, quer dizer, um novo descontrole, né, das contas, né, porque ele não vai ser porque o próximo presidente da República nosso, ele tem que ser um presidente que vai, talvez, bancar algumas reformas e vai tomar medidas impopulares ainda não tem jeito, André, não tem como. A Previdência acha que sai esse ano ou nós vamos ter que amargurar e aguardar até o ano que vem? Eu acho que não sai a Previdência, né? Não vai conseguir nada, mas eu acho, né? É um ano impopular, né? Porque como é que o Congresso, os deputados vão... e teria que mexer nisso, né? É que assim, Júlio, eu tenho uma posição. Eu acho que está errado a forma como a Previdência está ocorrendo. Isso é uma posição minha. Mas também tem uma das coisas que o Lula fala que eu concordo com ele. Quando ele diz assim, tudo isso é fruto da recessão, porque se você tem um aumento do PIB,
Então as contas vão justificando. Mas aí quando eu separo as contas da Previdência, aí me preocupa um pouco. Eu concordo com você também. Acho que a ideia é essa mesmo, né? Se for analisar, não há um déficit de Previdência, né? Porque a Constituição fala que, né, enfim, aquela ideia que eu concordo, né? Que todo mundo já sabe. Não há déficit e tal, mas na hora que você analisa mesmo, né, digamos assim, a linha, né, do futuro, você fala, não tem como sustentar isso. A pessoa se aposentando com 50 anos, com 48 anos. Eu tenho um colega de usina que aposentou com 42 anos. Entendeu? Meu pai chegou e falou, o fulano aposentou. Eu falei, pai, como? Ele é mais novo do que eu. Quando eu entrei na usina, ele entrou daí 2 anos como guardinha. Como é que ele está aposentado? Em nenhum país do mundo. Não fecha a conta. E a população está envelhecendo. A idade média do brasileiro hoje, segundo o IBGE, é 78 anos. Né? Então não fecha a conta. E a tendência não vai chegar no nível que o Temer comentou, né? Que 120, 140, 120 anos, né? Não vai chegar, né, Júlio? Talvez ele chegue, né? O maluco talvez chegue também, né? Tomara que na prisão, né? Para pagar tudo, né? Não é? Tomara que na prisão. E aí, só para a gente fechar a questão do emprego, se a gente trouxer para Jaboticabal, eu às vezes, eu até queria o seu contraponto. Eu vejo, saiu aí algumas comemorações em relação à capital do amendoim. Assim, eu acho que a gente tem que comemorar, né? Então, produz muito amendoim. Só que uma pena, né, Júlio? A gente está falando de commodities, né? Nós estamos falando de riqueza que você produz aqui, uma meia dúzia ganha, mas vai embora. E a geração de emprego, sendo que você poderia ter aí uma Santa Helena igual tem em Ribeirão e Dumont, uma fábrica de óleo, onde você pudesse trazer mais receita para o município, mais impostos, mais emprego, que é o que você falou, o emprego move a cidade, né? Você não enxerga um pouco totalmente assim, desse provincianismo que impede o crescimento? Eu diria o seguinte, as cidades, né, isso eu estudei bastante, inclusive, né? Embora não foi o tema da minha tese, o tema central da minha tese, eu acabei mergulhando de cabeça nesses assuntos, né? Eu imagino que o que faz uma cidade se desenvolver, uma cidade prosperar economicamente, é a questão das suas vocações, né? Então, cada cidade tem a sua vocação. E as vocações vão mudando, esse é o detalhe. As vocações mudam. Não dá para ficar numa vocação única o resto da vida, não tem, a cidade fica para trás, em termos de crescimento, enfim, né? E Jaboticabal não achou sua vocação nova ainda, não achou, a gente não tem uma, né? E essa questão da capital do amendoim, né? Muito legal, eu apoio, eu aprovo, né? Quer dizer, a gente achou uma coisa que a gente é forte, a gente sempre foi, né? Nunca tinham percebido isso, né? E aí tomou essa marca para nós, olha, vamos agora tirar a capa do amendoim, né? Vamos agora divulgar isso e tal, né? É legal. Faz vídeos, né? Muitas cidades fazem isso, né? É legal. Assim, né? Agora, qual que é o problema aí, qual que é o segredo aí, o pulo do gato? É você conseguir transformar isso, de fato, em empresas, né? Exato. Empregos, enfim, né? E eu tenho uma visão um pouco, talvez, diferente da maioria. Talvez até de você, de repente. Você pode depois discordar de mim se você achar. Eu acho que as prefeituras, elas podem dar o suporte, né, a estrutura, né, enfim. Mas quem realmente vai decidir é o empresário. Eu acho que assim, é complicado a prefeitura, o prefeito, o poder público, ele determinar isso, se uma cidade vai conseguir ter sucesso ou não nas suas vocações. O poder público pode, de certa forma, puxar, né, assim, dar o início do processo. Mas precisa do empresário, né? Sim. Então, por exemplo, por que a gente não tem aqui em Jaboticabal, como você falou, por exemplo, grandes empresas que fazem, por exemplo, né, doce, né, como você falou aí, né? Que tem em outras cidades, né? Para aproveitar o amendoim que tem aqui, né? Por que a gente não tem? Né? Não teve uma vontade empresarial. De repente os empresários ainda não... Né? Mas você sabe o que eu vejo? Claro que eu não, pelo amor de Deus, eu não tenho o seu mestrado, doutorado, você fez, inclusive, eu fiquei sabendo agora, o seu doutorado em geografia, você estudou essa questão dos municípios, enfim. Então você tem dados e conhecimento, enfim. Que daria para ficar horas aqui debatendo. Mas eu vejo mais o setor público como um mediador, Sim. como um encaminhador. Eu não sei se eu estou errado. Não, eu tenho essa visão também. Eu não acho que o município tem que ir lá, essa coisa que alguns políticos, eu vou lá trazer um empresário tal, vou trazer uma empresa tal, isso é tudo factório. Até pode ser que não seja. Pode, mas eu acho que não é. O município tem outro papel. Mas o que eu digo é o seguinte, quando eu falo desse provincianismo, eu vejo que são grupos, a gente está melhorando muito, eu acho que o Jaboticabal está evoluindo, mas ainda alguns grupos querem dizer para onde o Jaboticabal vai, quer dizer, até hoje mostraram uma coisa só,
não foi para lugar nenhum. Não, foi. Pelo menos a minha visão. Uma cidade com quase 200 anos, né, 188 anos, né, e que 73 mil habitantes, enfim, tem uma série de números aí que é uma cidade muito mais dormitória do que qualquer outra coisa. Tanto é que tem a Unesp aqui, a gente não sabe o que faz com a Unesp, né? A única coisa é a renda que a Unesp gera em termos de salário, que movimenta a cidade, mas em termos de material intelectual, aquilo que a UFSCar faz com São Carlos, aquilo que a Araraquara, que a Unesp faz com a Araraquara, a gente não vê em Jabuticabal. A mão de obra vai embora, porque não há um pensamento, eu vejo assim, não tem um pensamento das associações de classe, digo, a CIAJA, a CDL, o Instituto de Pesquisa, vamos incluir a Prefeitura, a Unesp e esses grandes empresários sentando e pensando, para onde nós vamos, né? Você vê, a Santa Helena compra amendoim daqui, são 22 agricultores, é um consórcio de 22 agricultores que todos os anos mandam amendoim para lá. Quer dizer, tem um preço essa logística, inclusive do transporte para lá. E por que não poderia ser aqui uma empresa dessa? Né? Não é? Por que em algum momento não se decidiu fazer uma empresa aqui, por exemplo? Agora, alguém tomou a decisão. Tem uma frase em latim, salvo engano, quid boni, né? A quem interessa. A gente precisa analisar a quem interessa isso. Alguém está ganhando com isso. Se ainda é viável você pegar a matéria-prima e mandar para o commodity, né? Mandar para outros lugares, alguém está ganhando com isso, senão. Sim. Mas a gente precisa pensar que precisa mais gente ganhar, né? André, o Brasil é um país que exporta commodities, né? A gente não conseguiu se livrar disso ainda, né? Por mais que a gente exporte e muito, né? A gente exporta automóveis, pouca gente sabe disso. A gente exporta automóveis, exporta aço, né? Exporta bens manufaturados, bastante. Só que o grosso da receita ainda são commodities, né? Carne, soja, milho, açúcar, algodão, café. E a produção é pífia, né? Estava preparando uma indústria, não sei se você viu ontem, saiu um dado ontem comparando o mesmo grupo empresarial, a montadora, que está no Canadá e no Brasil. O salário médio lá, enquanto no Canadá é 13, 14 mil, aqui 3.700, 3.600. Chegou a ver isso? Não. E a produção, eu até podia ter trazido esses dados para o nosso bate-papo, eu não sabia que ia caminhar para isso. Mas a produção absurdamente 4 vezes maior do que a produção do Brasil. E a mesma, nós estamos falando aí da mesma, do mesmo grupo econômico. Então você vê que é uma contradição, né? E o preço final também. Então você pega o preço final, no Brasil comercializando um dos produtos por 75, 80 mil e lá 40 mil em moeda brasileira. Então, quer dizer, o produto chega para o consumidor mais barato, porque tem uma carga de imposto menor, né? O funcionário ganha mais e produz mais. Você tem um parque industrial muito mais pujante. E isso é um retrato do Brasil. Exatamente. Quando você fala que é o Brasil, o país do commodities, falta muito, né? Só para o nosso, quem nos acompanha entender, quer dizer, você pega o minério de ferro, exporta, e depois você compra um trilho de ferro da China, então, ou de outros, quer dizer, não fecha a conta. Exporta café para a Alemanha, café para a Europa e compra café em cápsulas. Com certeza. Júlio, nós vamos dar um breve intervalo e voltando, já que a gente falou um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho de inflação, né? Ok. Eu acho que é um assunto que mexe com o bolso de todo mundo, então a gente vai falar um pouquinho desse tema inflação, ok? Perfeito. Até já, voltamos após o intervalo.
Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, recebendo o professor Júlio César Beligieri, ele que é graduado e mestre em Economia e fez seu doutorado em Geografia, mas também linkado aí com a Economia, nós já falamos no início do nosso programa. Júlio, deixamos agora para a gente falar um pouquinho sobre a questão da inflação, né? É um assunto que está mais ou menos sob controle, né? A gente deixou para o final, depois a gente vai falar das taxas de juros, tem muita gente endividada, cartão de crédito e tudo mais, mas uma coisa está muito linkada com a outra, né? E a própria Selic, tinham falado aí na última reunião do Copom que não ia reduzir mais esse ano, e agora como a inflação ela está num patamar bem tranquilo, então já estão até mudando o discurso. O presidente do Banco Central já está revendo aí a possibilidade de voltar a discutir redução. Mas a gente vai deixar isso para o último bloco. Vamos concentrar a inflação. O que você me fala dessa inflação? Você que, inclusive, já coordenou uma pesquisa mensal de inflação, você fazia a inflação de jabuticabal, né? E dava publicidade nos veículos, enfim. Como é que você vê a inflação brasileira? Então, André, a nossa inflação está baixa, né? Em 2017 a gente fechou com uma taxa de inflação de 2,97%, quase 3% aí ao ano, né, no ano, dado pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação Brasileiro, né? E até, assim, interessante de comentar isso com você, né? Porque eu dou aula para meus alunos, né, nas faculdades, né? E você pergunta, o que é inflação, né? Aquelas pessoas de 20 anos, 18 anos ali, né? E, assim, quase ninguém sabe, né? Eu fico pensando, puxa vida, né? Agora eu fico imaginando, né? Nos anos 80, anos 90... Lembra do Sarney? Era o nosso maior problema econômico. Lembra do Sarney? Lógico. 60, 70, não era, Júlio? Chegou a dar por mês, né? A inflação ela chegou a 84% no mês. 84% no mês. No governo Sarney, que foi o auge aí, né? A inflação era 2.000% ao ano, né? Remarcava preço 3 vezes no dia, lembra? Chegava no mercado de manhã, você ia comprar um café, por exemplo, na hora do almoço era outro preço, a tarde era outro. Eu era criança, mas eu lembro. Eu lembro? Se lembro. Você pegava, não tinha carne, não tinha, lembra? Não tinha carne para comprar, não tinha leite, não tinha produtos, né? Aí comprou no Real 94, estabilizou-se a moeda, né? E hoje nós temos uma inflação que é baseada em metas, né? Então o Banco Central brasileiro, desde 99, trabalha com metas de inflação. Então a meta de inflação para o Brasil esse ano é 4,5%, né? E a inflação foi 3%, como eu falei, então nós estamos abaixo da meta, né? E agora já começou baixo também. Começou baixo. Os 2 primeiros meses. Agora é importante dizer assim, André, essa inflação baixa, ela é à custa de uma recessão, né? Isso. Na verdade, assim, a inflação está baixa, ótimo. Mas para essa inflação ter baixado tanto assim, teve que ter uma recessão muito forte. Ninguém queria uma recessão. A recessão teve por outras razões, que a gente já comentou aqui. Quando a economia não pujante, a inflação tende a crescer porque aumenta o consumo. A demanda e tal. Então, assim, na verdade, o efeito colateral positivo da recessão foi a inflação baixa. Então, o governo se aproveitou disso, óbvio, né? O Banco Central abaixou os juros, né? E quando você abaixa os juros, você incentiva o consumo. Exato. Então, pode consumir por quê? Porque a inflação está baixa, né? Então, há uma relação direta realmente entre inflação e taxa de juros, né? O Banco Central, quando a inflação está muito alta, o que o Banco Central faz? Ele aumenta os juros para inibir o consumo, né? Então agora nós estamos, de certa forma, se aproveitando, né, dos benefícios dessa recessão que teve, que é a inflação baixa. E olha que ainda os 3% de 2017, ele foi à custa de uma correção que o governo atual fez daquela lambança que o governo Dilma provocou com relação ao subsídio da energia elétrica. Você lembra que teve um peso importante no ano passado. E também o combustível, né? Combustível. Que ficou baixo durante muito tempo. Bem lembrado. Isso arruinou as contas das empresas, né, da Petrobras, tudo.
Aí o governo Temer aumentou o preço fortemente, né, para recompor lá as tarifas, né? Ô Júlio, por que o governo ele meio que comemora assim, né? Aquela coisa, acho que é da política, né? Estou te fazendo a pergunta mais idiota do mundo. Porque no meu governo a taxa de juros está baixa, está no patamar de 6,75, acho que é a melhor desde que a menor da história, né? A inflação está no patamar, quer dizer, mas não temos nada que comemorar, né? Alguém tinha que dizer na televisão o seguinte, ó gente, legal, inflação baixa é legal, taxa de juros baixa é legal, porém, isso é o preço da recessão. Preço da recessão. A gente não pode comemorar. Tudo bem, vou comemorar, legal a inflação baixa, mas assim, o país a gente pode comemorar de verdade, né? Vamos dizer assim, quando tiver uma inflação baixa e o país voltar a crescer forte com a geração de emprego, né? Aí sim a gente pode comemorar, né? A inflação dentro da meta e com o emprego aumentando, né? Que talvez vai demorar ainda alguns anos para acontecer. Ô Júlio, e por que a Dona Maria, quando ela vai no mercado, ela tem aquela sensação que os preços estão aumentando, né? Você acha que... Sabe que tem hora que eu penso, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver falando bobagem, não tem um pouco daquele sentimento dos anos 80, 90, às vezes? Aquela coisa assim... porque a gente está tão acostumado estava impregnado dentro da gente falar que mas o preço está subindo. Será que não tem um pouco disso ainda hoje? Tem um pouco disso por parte do consumidor e tem por parte também do empresário. Eu acho que no Brasil o empresário, de modo geral, ele tem... Eu sempre brinquei assim, é como se tivesse um chip já, né? O cara nasce com um chip já de aumentar preço. Então, nossa, subiu aqui a gasolina, né? Tem que aumentar. Subiu em 10%. Então, subiu o preço em 10%. Mesmo que o impacto da gasolina no custo dele seja de 2%. Nenhum é impossível, mas seja mínimo, né? Ele vai subir em 10%. Então, ainda há esse ranço ainda. Por isso que no Brasil é perigoso, né? A inflação ainda. No Brasil a inflação é perigosa. Você acha que é um leão dormente ainda no Brasil? Ainda é. Por quê? Porque quanto foi a inflação do Brasil no governo Dilma lá antes do Temer? Chegou em 10%. Não, passou 2 dígitos. Lembra? Chegou em mais de 10% ao ano. E 10% ao ano de inflação, quer dizer, para no outro ano ser 15%, depois 20%, entendeu? E aí você tinha mais de 10%, quase 11% de inflação, e com do 14,25% de taxa de juros, quer dizer, né? Então os índices vão complicando. Vai complicando, o pessoal vai começar a indexar, começar a reajustar. Então assim, de certa forma, foi assim, muito bom ter acontecido isso, né? Quer dizer, a inflação, a recessão pegou forte e derrubou os preços, né? Teve o impeachment, né? O novo governo assumiu, fez reformas, quer dizer, trouxe teve a troca de ministro da Fazenda, né? Já estava na hora, que né? deu um certo, assim, credibilidade maior para o mercado, né? Enfim, né? E aí nós estamos nessa situação agora, né? Agora, o empresário, acho que uma dica até que você poderia dar, ele também tem que ter um cuidado na hora de precificar, né? Ficar com esse inconsciente, essa imaturidade, vou reajustar o preço. Porque aí depois na outra ponta ele vira e fala, não estou vendendo. Mas é evidente que ele está errando o preço também, né? Mas aí é difícil também. Que é cultural, né? Não tem como falar, empresários, abaixem, né? Aumentem menos e tal. O que resolve isso, André, é a economia funcionando. É o mercado funcionando. O empresário aumentou o preço, não está vendendo, então ele pensa, então eu vou baixar, ou então não aumento mais. O que faz a economia funcionar direitinho é o mercado funcionando. Isso não é inegável. Agora, claro, com o Estado, com o governo regulando em alguns momentos. Né? Você acha que para a inflação, aqui a gente não está fazendo política para A, para B, nem C, né? A gente tem até um pensamento meio parecido politicamente, mas para a gente pensar no controle de inflação e taxa de juros, esses extremos eles são perigosos, né? Até para a credibilidade da classe empresarial nacional e do mundo, né? Você está dizendo em relação aos candidatos ou não? Sim, eu estou dizendo, porque é um ano em que a inflação pode aí perigar até um descontrole em função de uma perspectiva de um governo que venha, né? Enfim. Eu acho, né, que a inflação nem tanto. Você acha que não vai alterar? Porque nós estamos crescendo pouco ainda, né? A gente cresceu lá 1%, vai crescer agora 3%, né? Um crescimento de 3% em 2018 não vai impactar, na minha opinião, a inflação maior, mesmo porque ainda há a ociosidade das empresas, né? Então, enquanto a empresa trabalha com nível ocioso de produção, quer dizer, ela tem, mesmo que aumente a demanda, há espaço para o cara ainda produzir mais sem afetar. E tem estoque também. Tem estoque e tal. Você vê, do amendoim que a gente estava falando, você me fez lembrar. A Santa Helena, esse ano, ela disse para os produtores, eu tenho alguns amigos que são produtores de amendoim, disse, olha,
não contem com compra de 100% da produção de vocês, porque nós temos muito estoque. É o preço da recessão, né? Exatamente. Quer dizer, ela deve ter produzido menos em função da demanda por doces, enfim, mesmo que está exportando, porque... E tem mais amendoim em estoque, né? Então, por isso que eu não acredito que vai haver um repique da inflação esse ano. A inflação vai ficar na meta ainda. Né? Talvez o perigo maior desses extremos na política é um processo recessivo, né? Talvez perdurar o processo recessivo. Ao invés do país crescer, gerar emprego, ele diz, olha, vamos aguardar um pouquinho, que é o que você falou, o termômetro da sociedade é o empresário. Eu acho assim, André, esse ano vai ser, como foi já em 2002 com o Lula, quando ele foi eleito pela primeira vez e tal, vai ser um ano de incerteza. A própria Bolsa de Valores, eu leio às vezes relatórios de corretores de valores de bancos, eles mandam os relatórios para a gente ler e tal, e é um consenso entre esses caras de mercado. Esse vai ser um ano de instabilidade na Bolsa. A Bolsa vai subir, descer, oscilar e tal. Isso é normal, tudo bem. Né? O que me preocupa é quem vai ser eleito, aí sim me preocupa. E as medidas, né? Quer dizer, esse ano de turbulência, tudo bem, né? Sobe e desce, o candidato disparou da pesquisa, segundo turno, tudo bem. Agora temos que ver quem vai ser eleito. Dependendo de quem for eleito, o ano que vem, talvez vai começar os problemas. Né? É o que eu disse, se alguém achou que teve aí um retrocesso nos 5 anos e meio de governo Dilma, né? O grande ápice da crise, nós podemos ter mais 4 anos de retrocesso. E sem falar de nome A, B ou C, mas se a gente não escolher bem o nosso governante, o que me preocupa é a pauta que pode decidir a política, que é a violência. Então nós temos uma pauta hoje que as pessoas estão esquecendo de todas as demais vertentes que consolidam uma sociedade. Porque a gente não pode ter um presidente populista de novo, a gente não pode ter. O que é um populista? Num termo agora mais senso comum, esquecendo um pouco do populismo lá do Vargas, né, Perfeito. Da questão mais acadêmica. O que é um populista, por nosso sentido aqui? É um político que joga para a plateia, né? que joga para a torcida, vamos dizer assim. Né? O que a massa está querendo? Onde já está querendo dizer? Vou fazer obra, vou aumentar o salário mínimo, entendeu? Isso vai repercutir depois. Até porque o próprio crescimento da violência, ele tem fundo econômico, geração de emprego, falta de emprego, tá certo ou não? Por mais que fale, mas isso é berço, não sei o quê, mas não adianta. Tá tudo interligado. Então você pega uma economia que ela é pujante, automaticamente até isso, você tem até mais dinheiro para investir na polícia preventiva, corretiva, tá certo? Então, agora, me preocupa você focar e essa bandidagem toda, e aí você fala, não, nós temos que escolher o Salvador porque ele é linha dura, ele vai, né? Então, que era o mesmo discurso do Collor em 90, aliás, em 89, né, eleição. Eu me lembro. Eu era adolescente naquela época. É verdade. Mas eu me lembro. Era um bonitão, fazendo caminhada, um cara novo, forte, revolucionário. Eu vou acabar com a corrupção, eu caço Marajás lá em Alagoas, né? Lembra daquela história do Marajás? Caçador de Marajás. Marajás. Que ele cortou os salários de altos funcionários de alto escalão lá de Alagoas e tal. Então isso aparentemente o credenciou para ser um estadista, né? E não, a gente viu que não era verdade isso, né? Pelo contrário. Então me assusta um pouco esses populistas, vamos dizer assim, né? Agora não tem nomes também, né, André? Não tem. Não tem nomes. Desde sempre não tem, né? tem nomes. Se você tirar a esquerda você tira a esquerda PT, PSOL que não emplaca, você pega a direita com o Bolsonaro, né? Uma extrema direita do Bolsonaro, e a gente já viu, né? Você pega o próprio Trump aí, que é de uma direita, não chega a ter esse nível de ódio, mas também é uma extrema direita, né? Você vê que não está dando certo, né? Os nomes que a gente tem, por exemplo, Bolsonaro, né? O Lula que talvez nem entre, né? Aí você tem o Alckmin, mas né? Uma posição mais central, o Alckmin, né? é um candidato, vamos colocar aqui bem, embora eu faça vários ressalvas, né? Ele é um candidato, entre aspas, normal, assim, né? Isso. Normal, ele é um candidato... Não é aquele cara que você fala assim, uau, vai vir o Salvador, mas não tem muita... Ele é um candidato assim, que é uma coisa que daria para pensar, vou votar, entendeu? Álvaro Dias, o Ciro Gomes, né? Gomes, eu gosto muito de Ciro Gomes. A Marina, né? Agora, fora esses nomes, André, né? mais assim, a esquerda e a direita, eu já tô fora, né? Um dia me perguntaram, para onde você vai? Eu falei, olha, os extremos eu tô fora. O PSOL são pessoas sérias e tal,
mas o que eles pregam é uma piada. Infelizmente não tem como. Não dá para levar a sério. Não dá, infelizmente. Tem coisa que não dá para levar a sério. Respeite, né? Claro. Júlio, o papo tá gostoso aqui, mas nós temos que ir ao nosso último bloco, né? Aqui daria para a gente ficar aqui horas conversando, mas o tempo voa. Você viu que as horas vão correndo. Nós vamos ao nosso último intervalo e voltando, vamos falar da pauta principal. E detalhe, viu, pessoal? Eu chamei ele para falar só do assunto da última pauta. Aí chegou aqui, pegadinha do malandro, eu virei para ele e falei, podemos falar de desemprego, inflação? Ele falou, não, vamos falar. Temos que abusar, né? Pegar uma matéria, uma mente brilhante dessa e quando a gente consegue arrastar ele para cá, se não conseguir explorar o máximo possível... É porque o assunto é interessante, né? É gostoso, né? É prazeroso. Espero que quem esteja vendo também se interesse pelo assunto. Com certeza. Porque a economia manda em tudo, na verdade. Claro. A economia é o que faz a gente ter... Gira tudo, né? Enfim, né? Em palestra eu costumo dizer que o dinheiro é o grande problema, começando das famílias, né? Quando tem e quando não, principalmente quando não tem. Aí começa o Mas é melhor ser quando tem, então. Ah, sim, excelente. Isso vale para as famílias e para os países também, né? Com certeza. Por orçamento doméstico e por orçamento dos governos. Né? Você vê as grandes economias aí, grandes obras e tudo mais, a própria China, né? A gente fica olhando assim, você vê cada obra e cada projeto que eles fazem, você fica encantado. Mas tem recurso, né? Você pega crescimentos aí, absurdo. Não é lindo não também, viu? País comunista, agora, quando eu falei que eu estava ficando um pouquinho mais fã da China, agora vai lá o primeiro-ministro e emplaca reeleição indefinida. Eu falei, outra ditadura. E o Trump elogiou, você viu aí? Mas é um fanfarrão, né? É um fanfarrão porque ele acha que vai emplacar nos Estados Unidos. Só que, infelizmente, diferente do Brasil, da China e de outros países, a sociedade americana, as instituições são mais sérias lá do que a brasileira e a chinesa. Muita coisa que ele quer fazer lá não consegue. Não consegue. E é o que me preocupa no Brasil, porque as instituições aqui não são tão sérias como lá. Então, se você pega e põe um louco aqui no Brasil, como as pesquisas estão apontando aí uma possibilidade, me preocupa nesse sentido, que as instituições não são sérias como as americanas, né? Que lá controla o doido, né? Bota ele na jaula. Mas vamos ao intervalo e voltamos já.
recebendo o professor Júlio César Belligieri, ele que é graduado e mestre em Economia e doutor em Geografia. É o nosso terceiro bloco e último, e agora nós vamos repercutir um pouquinho a pauta, que era o grande objetivo da sua vinda aqui nesse bate-papo conosco. Taxa de juros, né? Então a gente fica assim meio maluco, porque quando a Selic, e primeiro eu gostaria que você explicasse para os nossos internautas o que é a Selic, né? Que é a taxa do Banco Central. A taxa básica de juros da economia, né? É ela que norteia, por exemplo, a remuneração dos títulos públicos? Exatamente. Tudo que os bancos comercializam entre si, que eles compram e vendem títulos entre eles mesmos, é baseado na Selic. Então a Selic é a taxa que o Banco Central determina para ser a taxa padrão de juros para o Brasil. O que não quer dizer que todas as taxas de juros serão a Selic, né? Exatamente. Ela é a taxa padrão, a taxa que puxa as demais taxas. O que deveria, né? Porque Sim. na prática não ocorre isso. No ápice da presidenta Dilma, né, nós chegamos a 14,25. Foi isso, né? Da taxa Selic. A taxa Selic 14,25 ao ano. E hoje ela está, e aí vai um pouco daquilo que você falou com muita propriedade, o processo recessivo do Brasil fez com que a taxa desabasse. Hoje está em 6,75. Exatamente. É a última reunião do Copom que teve. E agora está discutindo a possibilidade, nas próximas reuniões do Copom, porque o Copom é um conselho, né, do Banco Central, que se reúne. É o comitê, né? Comitê de Política Monetária. Essa é a tradução do Copom. E ele se reúne mensalmente. A cada 5 semanas. A cada 5 semanas. Que dá um pouco mais de um mês aí, né? E aí eles discutem se vai manter, se vai aumentar, se vai reduzir. Exatamente. Né? E a finalidade dessa aumento ou redução é em função da inflação. Da inflação. A inflação pauta muito esse comitê. Exatamente. O Banco Central trabalha com metas de inflação, né? Então ele sempre fica estudando como está a inflação se comportando naquele momento. Se há uma perspectiva de aumento de inflação, aumenta a Selic. Se há perspectiva de baixa de inflação, baixa a Selic. Porque pega a nossa situação agora, a inflação baixa, abaixo da meta inclusive. Né? Então por que manter uma Selic alta se a inflação está baixa? Né? O pessoal não está comprando muito ainda. Né? Então abaixa a Selic. E daí, para incentivar as consumidores. Mas aí você vê que tem um lobby muito grande das instituições financeiras, que a gente tem um oligopólio no Brasil, né? Que já estão de olho nisso, porque quanto menor a taxa de juros, diminui a especulação dos bancos. Exatamente. Se você observar, você que nos ouve, com certeza é correntista de um ou mais bancos, observa o que aconteceu com a caída da taxa, não sei se você observou também isso, Júlio. Na medida em que a taxa de juros foi reduzindo, 14,25 chegando a esse patamar de 6,25... 6,75, né? 6,75, quer dizer, você vê que teve uma repercussão direta no aumento das tarifas bancárias. Exatamente. Pode observar, aumentaram as taxas, aquela cesta mensal que a gente paga, as tarifas de TED, tudo, eles aumentaram, porque o banco ele tem a meta de lucro dele. Então, quando ele viu que ia reduzir, e a gente vê que tem um lobby agora dos próprios bancos, meio que dizendo que todos os bancos têm uma comissão de economistas, né, como você, e esses grupos dão pareceres, inclusive, para o comitê, para o Copom. Hoje o fundamento deles é o seguinte: olha, por esse ano tá bom, só que a inflação não está dizendo isso. Tem espaço até para baixar mais, dependendo da situação, né? Mas esse lobby é forte, né? É muito forte. Daí eu sempre me pergunto por que há uma tamanha discrepância, né, entre as taxas de juros básicas da economia, que é a Selic, daquelas taxas que a gente paga de cartão de crédito, né, de cheque especial, né? Hoje quanto que está na média? Nós estamos falando de 6,75 a Selic ano. O cheque especial hoje está quanto, mais ou menos, ao mês? O banco que cobra a maior taxa de cheque especial hoje está em 16% ao mês. Ao mês, cheque especial. É o banco. O que cobra mais. Tem uma diferencinha, né? Tem alguns bancos... Na verdade, assim, você pega os 5 maiores bancos, é muito parecido, né? As taxas. Coincidentemente, são muito parecidas as taxas, né? E é 16% ao mês e dá que é 510 ao ano, porque é capitalizado, né? Então, é importante você entender isso. Quando ele fala 16, você multiplicar por 12, você fala, mas como é que dá 500 e pouco? Só que é juro composto, vai capitalizando. Ao ano está perto, pouco mais de 500% de juros ao ano, cheque especial. Porque você está R$1.000, por exemplo, no cheque especial, só uma conta rápida.
No mês seguinte, ele, depois de 30 dias, ele vai para 1.160. É. Só que quando você vai para 60 dias, o juro não é mais sobre 1.000, é sobre 1.160. Exatamente. Então vai Que é o chamado juros sobre juro, né? E você sabe que esse banco que você está dizendo que tem a maior taxa, eu descobri uma coisa esses dias. Estava pesquisando e eu entendi por que esse banco ele diz que você pode ficar com a conta descoberta durante X dias durante um mês. Aí eu descobri a mágica, né? Porque assim não tem almoço grátis, né? Então quando alguém te chama para um almoço, alguma conta vai ter, você vai pagar isso, né? E aí eu descobri por quê. Então você pegar esses 5 maiores bancos, o banco que está nessa taxa de 6 e uns quebradinhos, né? Em Jabuticabal nós temos esse banco também, né? Ele dá essa, entre aspas, essa gratuidade de você sabia disso? Você pode ficar no cheque especial durante alguns dias. E qual que é a mágica? A taxa dele é a maior. Entendi. Então ele chega a ser diferente, por exemplo, 1,82 do banco com a taxa menor. Porque quando a pessoa passa lá um dia, às vezes, ela já caiu na jaula dos leões. Então você vai pagar do mesmo jeito. É. Você paga com uma taxa maior. André, eu acho que o importante é não entrar no cheque especial. Né? Se a pessoa perceber que vai entrar no cheque especial, né, ou entrou, ela tem que fazer tudo para sair. Ela tem que dar um jeito de sair. Fala com o gerente, né, renegocia um outro financiamento. Porque se você fizer um crédito pessoal, aí é o extremo do que o Júlio está falando. O ideal é você gastar o que tem. Se o recurso seu não está disponível para isso, sossega o facho, né? Também não precisa ficar aí fazendo gasto desnecessário. Agora, se você cai no endividamento, ao invés de você pagar esses 16%, 15% de juros ao mês, você pode fazer um empréstimo e você vai pagar aí, está quanto hoje? 4%, 5% ao mês, depende da sua relação com o banco. Até 3 vezes menos do que o cheque especial, né? O cheque especial eu diria que é um tipo de crédito fácil de captar, assim, fácil de você contratar, não precisa nem fazer nada, né? Automaticamente você já cai e já está contratando, né? Só que muito caro. Eles são bonzinhos, né? Eles sempre dão crédito pra gente. E para curto período. O cheque especial, assim, ele é bom, ele faz sentido, é bom em alguns sentidos. Mas, assim, para períodos curtíssimos, que eu digo, por exemplo, um dia, entendeu? 2 dias, 3 dias, né? E já sai dele. Se você vê que vai ficar mais de mês, você tem que fazer alguma coisa. Faz um empréstimo, negociar uma taxa de juros, né? Isso vale a mesma coisa também para o cartão de crédito, né? Que, aliás, foi o governo tomou uma boa medida um tempo atrás, né? Que é limitar, né, o rotativo, né? Porque o rotativo, antes você podia rodar ele assim, por um longo tempo. Você paga a fatura mínima naquele mês. Aquele que você não pagou vai para outro mês, com o juro lá perto de 18% hoje. O cartão é mais caro. É mais caro que o especial. Né, o banco que tem o maior juro de cartão de crédito hoje está com 18% ao mês. Uau. Um pouquinho mais que o cheque especial. E quando a gente bota no juro composto, isso vira quanto no ano? 650 ao ano, cheque especial. O cartão? Desculpa, o cartão de crédito. O rotativo, né? Tá. Então, antigamente você podia assim, dever assim, milhares de reais em poucos meses o cartão de crédito, né? Uma dívida pequena viraria uma dívida gigante. Hoje mudou um pouco. Então, hoje, o rotativo pagou a fatura mínima, joga para o mês seguinte. No mês seguinte, não pode mais pagar a mínima. Não pode mais. A empresa que tem cartão de crédito, ela tem que negociar. Ou você faz ou você paga tudo e quita a dívida, ou você faz um outro tipo de financiamento, né? Isso, de certa forma, foi bom, né? Você acha que potencializou esse endividamento porque acaba ficando um endividamento meio impagável, né? Porque a pessoa ela entra com esses, tanto no cheque especial como no cartão de crédito, e a coisa vira uma bola de neve, porque os juros vão comendo pela perna. Você acha que essa crise, o desemprego, tudo promoveu? Porque as pessoas vinham vamos assim dizer, num crescimento pessoal e familiar que foi artificial. Tanto foi artificial que a gente viu que isso... Exatamente. Como é artificial ainda a nossa inflação, né? Como você falou, ainda não fiquem sossegados não, que ela pode ter recaída, né? Eu acho que esse endividamento provocou isso. As pessoas estavam numa condição, numa renda legal, de repente caiu, e elas não perderam a capacidade de consumo. Exatamente. A capacidade não, a cultura do consumo. Exatamente. Só que aí caiu no cartão. Porque estava fácil o crédito, né? Então os brasileiros passaram a consumir mais nos últimos anos aí, agora não, porque é por causa da recessão, né? Mas antes da recessão o consumo explodiu. Mas por que aumentou a renda? Porque aumentou o crédito.
Esse que foi o problema. Não é que as pessoas passou a ganhar mais. Sim, a renda aumentou também, mas não numa proporção grande. Mas ficou fácil o crédito, né? Aí se endividou, né? E quando você pega um período de crise como esse que a gente atravessou e atravessa ainda, né? Talvez assim o fundo do poço já chegou, a gente só está tentando subir, né? E aumenta a oferta. Quer dizer, as pessoas criam algumas facilidades, né? Em termos de parcelamento, de facilidade. Por exemplo, saiu uma propaganda esses dias, compre seu carro e pague depois do Dia das Mães. Quer dizer, aquela primeira parcela, né? Então o cara olha e fala, opa, eu não preciso pensar em conta nem em março nem em abril, só em maio, né? E vai dar em conta, né? É complicado. Interessante, no Brasil os bancos, eles ganham muito dinheiro, isso que é óbvio, né? Lucros excelentes, não sou contra, eu acho que os bancos fortes é importante para a economia funcionar. Só que eles estão mal acostumados no Brasil, né? Eles ganham muito dinheiro muito fácil. Então o segredo para os bancos ganharem dinheiro e para melhorar a sociedade é os bancos passarem a trabalhar com juro menor e com mais volume de crédito. Porque se presta para pouca gente no Brasil hoje. Se você for pegar dados de crédito, poucos têm acesso a crédito, não é todo mundo que tem. Hoje está muito restritivo. E cresceu demais o crédito no Brasil, mas ainda assim é restritivo. Então os bancos precisam trabalhar com mais volume de crédito com juros menores. Sabe quem falou isso que eu acabei de falar? O novo presidente do Bradesco, que tomou posse agora no mês passado. Substituiu o Trabuco. Isso, ele disse isso. Não, é o do conselho. Ele substituiu, acho que o Lázaro Brandão, não sei. Do conselho. Não executivo, acho que do conselho. Eu acho que sim. Ele que disse agora um tempo atrás. Quer dizer, o próprio cara do banco falou isso. Nós Brasil, temos que nos acostumar a trabalhar com juro menor. Então põe em prática, né? Então, mas aí se eu te pergunto, com um oligopólio tão forte como é esse no mercado financeiro, onde você está concentrado aí em 5, 6 bancos, a maior parte como é que faz para ter uma força política para peitar esses caras? É complicado. É complicado. Você sabe, eu não sei se você concorda, Júlio, eu estava lendo esses dias um artigo e uma das possibilidades aí que vem tentando enfraquecer pelas beiradas esse grande oligopólio, né, do mercado financeiro, são as cooperativas de crédito, tá certo? As cooperativas de crédito e também os bancos virtuais. Eles estão chegando meio que trazendo um certo desconforto. Você tem razão. Você pega Jaboticabal mesmo, você tem a Sicoob, agora está chegando a Sicredi, e a Sicredi, o grupo Sicredi, em nível de Brasil, são 1.500 agências. Então, e você pega as taxas dele comparado com essas taxas desses grupos, são extremamente mais competitivos. Concordo com você, eu acho que é por aí o caminho, né? Porque nós tínhamos 10 grandes bancos há uns anos atrás. Hoje nós temos 5. Esses 5 grandes bancos, né, a gente pode falar aqui o Banco do Brasil, a Caixa, o Bradesco, o Santander e o Itaú. Eles têm 90% do crédito praticamente no Brasil. Quer dizer, um pouco menos. São muito fortes. Então é muito forte. Então é um nome que se dá mesmo em economia. É um oligopólio. É um mercado em que poucas empresas dominam aquele setor. E elas podem determinar o preço que elas cobram. Que no caso é o juros. E não precisa nem sentar, né, Júlio? Porque os números são tão escancarados que a gente fala às vezes de cartel, que é um outro termo da economia, né? É que o cartel, às vezes, empresas de combustível fala muito, né, dos postos, que sempre combina preço. Mas você pega um grupo desse, é tão escancarado as taxas deles, que um vê a taxa do outro todos os dias. Então, ele já baliza o preço, você não precisa sentar com o cara. Exatamente. O John Nash falava isso, né, que estudou o teoria dos jogos, né? Não precisa nem combinar. É só você se basear e colocar seu preço, né? Não vira nem crime, né, João? Não tem nem como você punir, né? E aí, qual é o problema? Quem paga é a população. Então, assim, por que uma pergunta que não quer calar, né? Por que a Selic é tão baixa, está tão baixa hoje, 7%, menos 7% ao ano? 6,75%. Né? E os juros do cheque especial é 500% ao ano, né? Qual que é a resposta? A resposta é essa. Os bancos são muito concentrados, né? Eles podem cobrar o quanto eles querem, né? E há o risco também de crédito, né? Quer dizer, os bancos falam que tem um certo... A justificativa deles é isso. Só que quando você pega... Os bancos falam isso. Né? Eles justificam, isso que o Júlio está falando é importante. Os bancos justificam que as taxas são muito altas comparadas com a Selic porque tem uma inadimplência que precisa ser suportada pelos pais. Então, quer dizer, se eu pago cartão de crédito em dia e eu tenho a minha conta em ordem, eu estou pagando o crédito o que é inadimplente. Por aquele que não vai pagar e tem que ir para a justiça para receber depois do Mas você sabe que isso, os números mostram que a inadimplência ela não é tão alta como eles dizem.
Então, assim, não justifica esse discurso, já caiu por terra. Exatamente. Agora, precisa alguém peitar os caras, né? Mas posso te falar uma coisa, André? Assim, a Dilma tentou fazer isso. Se você lembra disso no 2011, 2012, ela forçou uma queda de juros das taxas dos bancos públicos, da Caixa e do Banco do Brasil. Para concorrer com os privados. Para tentar fazer isso. Uma medida totalmente de esquerda, se for ver, né? Claro. E até assim radical, corajosa. Só que deu errado. Porque o Banco do Brasil passou a ter prejuízo, a Caixa passou a ter prejuízo, os demais bancos não abaixaram as taxas para puxar, né? Ela quis, na verdade, puxar, né? A ideia dela era perfeita, inclusive, em teoria. Olha, eu tenho os bancos públicos, então eu vou baixar a taxa do banco público para forçar uma queda de juros geral da economia. Ideia, assim, bem intencionada. Mas não deu certo. Só que não deu certo. Quer dizer, na verdade piorou depois. Porque esses bancos passaram a ter prejuízo, aí depois teve que aumentar de novo as tarifas para poder compensar, né? Senão o governo tinha que ir lá em Ou seja, nem o governo conseguiu romper esse oligopólio, na verdade, né? Então nós estamos nas mãos desse grupo de e fica a aposta aí desses, né? Eu costumo dizer que é a mesma coisa a gente vê a Jaboti e outras empresas menores, a Poti, a Dolly, concorrendo com a Coca-Cola. Uhum. Então a gente vai ter que torcer para concorrer com esses grandes grupos, né? Essas cooperativas. Que elas são um caminho importante. Eu vejo um caminho elas importante. São um caminho, né? E elas vão incomodar os bancos, e tal, como algumas corretoras de valores estão incomodando agora os bancos também, né? Exatamente. Corretoras de valores que estão ficando gigantes, né? As pessoas estão aplicando dinheiro em corretoras agora e não mais em bancos, porque paga mais, né? E tem está transitando no Congresso um projeto de lei para autorizar a lista dos bons pagadores, que é eu falei o nome agora há pouco, o crédito positivo, né? Cadastro positivo. Agora, precisa ver se na prática vai funcionar, né? Porque o que seria o cadastro positivo? Hoje eu tenho que, se eu precisar usar o cartão de crédito, o cheque especial, eu e você, nós temos que pagar uma taxa de juros alta, mesmo a gente pagando direitinho, porque o outro não paga direito. Agora, se aprova esse cadastro, se o Congresso aprova isso, vamos ver na prática o que vai virar. Porque também a Selic reduziu de 14,25 em menos de 3 anos para 6,75, menos da metade. Em tese, eu estava fazendo uma conta esses dias, os juros do cartão de crédito do cheque especial tinham que cair pela metade. Sim. Só que a redução deles não acompanha. Caiu pouquíssimo. Eu não digo nem em percentuais a redução da taxa Selic. Quer dizer, porque o que se espera é isso. Bom, se com 14,25 eu tenho que estar a tanto, então tem que estar 890, 900. Eles fazem outra conta, os bancos fazem outra conta, né? Aliás, nem nós entendemos, né? É a conta do crédito, né? Agora, na verdade, porque agora qual que é o discurso? Aumentou o desemprego, né? Então a pessoa está desempregada, não vai pagar. Então tem que manter o juro alto. Eles trabalham com a perspectiva da inadimplência. Então, não é só com a inadimplência. Então é difícil você ir contra, né? Complicado. O Brasil é um país que tem muito problema assim também, não só macroeconômico, que é desemprego, né? Como também microeconômico, que é a questão dos bancos concentrados, né? Infelizmente. Né? É difícil consertar isso, né? Júlio, o papo está excelente, maravilhoso, mas o tempo está acabando. Chegamos ao final. Chegamos. Quero te agradecer. Queria que você deixasse sua mensagem final para as pessoas que nos acompanham no canal YouTube, no Facebook, no Instagram. Uma mensagem de esperança aí nesse ano de tantas indefinições. Esse ano temos Copa do Mundo, né? Pois é. Eu digo que, imagina o Brasil, outro 7-1 acho difícil, né, na Copa do Mundo. Mas imagina o Brasil levar um 7-1, ser desclassificado e ganhar um maluco aí. Eu falo que aí não tem coisa pior, né? Pra gente terminar 2018. O 7-1 seria o de menos, vamos dizer assim, né? É que mexe com o emocional, né? O brasileiro ele é meio emotivo com isso. Né? Aí vai para a eleição, ele é um doido e depois, né? André, você nunca pode pedir para um economista dar uma mensagem de otimismo, tá? Não dá, né? Aprenda isso. Mensagem de otimismo dada por economista não... Tem que ser publicitário, né? Tem que ser publicitário, sei lá, um marqueteiro, né? Economista não gosta. Não é que não gosta, economista não consegue dar mensagem de otimismo, né? Então... Eu sei disso. Mas assim, uma mensagem de esperança, então, assim, uma mensagem de... Como que eu posso dizer a palavra? Uma mensagem de consciência, eu diria assim, né? Que esse ano é um ano de eleição, né? Então o que eu posso dizer? Veja o candidato que você
você se alinhe em termos ideológicos e vote nele, né? Mas com consciência, né? Veja as propostas e não tente, debate, não tente cair em populistas. Eu acho que uma frase que pode resumir a mensagem é essa. Não né? tem salvador da pátria. Não tente cair em ideias populistas, que tudo é fácil, tudo vai melhorar, né? Nós temos um trabalho duro pela frente nesse país, não só do governo, mas de nós também. Sim, a sociedade como um todo, né? Teve até, só para a gente fechar, esses dias uma juíza soltou acho que deve ter visto, viralizou aí, soltou um camarada que entrou no mesmo lugar em 2 dias, no mesmo estabelecimento, para furtar, roubar lá, sei lá se foi assalto, uma armada, e ela soltou o cara as 2 vezes, né? E aí você via nas redes sociais, Bolsonaro neles. Aí eu virei com uma pessoa que é Bolsonaro e falei, escuta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Bolsonaro tem caneta como presidente para chegar para juiz e falar assim, a senhora não vai poder mais soltar? Não é assim, meu querido. Sabe? Então, essa alienação política, porque uma coisa é você falar, eu não gosto de política no sentido política partidária, mas a política a gente não pode ficar averso a nós somos políticos, né? Nós estamos fazendo política. A gente faz política o tempo todo. Então eu disse, você tem que mudar o Código Penal, que é extremamente ultrapassado, um Código Penal que é quase secular. Que é votado no Congresso, né? Que é votado no Congresso. Não executivo. Ele vai executar, ele vai executar o que está escrito lá. Ele não vai poder mandar a polícia bater, porque a Constituição de 88 não diz isso. Ele não pode mandar a polícia, eu quero que prenda agora todo mundo. Não, ele tem que ver o que a lei diz. Então, pegando o gancho dessa sua mensagem, esse pensamento simplista é preocupante. E a gente tem que evitar esse isso. Senso comum. Tem que evitar isso. Nós queremos ele porque ele está dizendo que vai resolver a bandidagem, né? Então, nós temos que começar a mudar a nossa maneira de votar para a gente e os nossos comportamentos. Né? Que tem a ver com educação, né? Educação de base para todo mundo. Com certeza. Então, talvez daqui a uns 40, 50 anos a gente vai conseguir ter uma população eu não sei se como a da Suíça, como a da Alemanha. Não sei se vamos ver. Acho mas que fica o otimismo, né? Daqui a 40 anos vamos estar quase com 90, né, Júlio? Então acho que não 44, 46, então pois nós vamos estar a caminho. Então, eu já, sei lá, não sei, já era. Mas a esperança fica, né? Júlio, obrigado pela sua presença. Agora, você está já indo para o seu sacerdócio, que é coordenando, a docência, dando aula, coordenando, enfim, mas é sempre muito prazeroso receber você. Legal. E a casa aqui está sempre aberta, fora não só para entrevista, mas a gente bater papo é sempre muito prazeroso. Eu agradeço pela atenção. E as pessoas gostam muito de ouvir você falar, por isso que eu fiz questão de trazer você. Tá bom? Legal, muito obrigado. Legal. Pessoal, até o próximo Cá Entre Nós. Reflitam sobre esse programa, dê o seu like. Você viu? Agora estou moderno agora, né? Estou um velhinho moderno. Curta aí e se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Se inscreva para você receber as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo Cá Entre Nós, se Deus assim permitir. Tchau.